Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Façamos a leitura da palavra de Deus. E assim diz a Bíblia. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Vamos ver aqui alguns exemplos do reino, alguns símbolos do reino, algumas figuras que Jesus usou sobre o reino de Deus. E Jesus usou basicamente dois símbolos ou duas figuras aqui nesta parábola para ilustrar o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus se parece com um grão de mostarda semeado na horta e que se torna uma grande planta a ponto até de abrigar ninho de aves. E ele também fala, comparando o reino a uma pequena quantidade de fermento misturada a uma grande quantidade de farinha que faz toda a massa fermentar. Vamos analisar então cada um desses símbolos do reino. Primeiro, o grão semeado na horta. Versículo 19 diz: é como o grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. A pequena semente de mostarda é quase desprezível. Não sei se você tem o hábito de observar sementes, mas a semente de mostarda realmente é muito pequenina. Agora, a mostarda que nós conhecemos aqui, essa hortaliça tão saborosa, talvez não seja a mesma mostarda que Jesus tinha em mente quando contou essa história, porque nós estamos vivendo em locais diferentes, em épocas diferentes, e não podemos aí ficar querendo pegar minúcias de uma planta de hoje com uma planta que Jesus falou naquela época. Mas o símbolo continua válido. A ideia é, a semente é pequenina e o que dela cresce é grande. E Jesus estava então dizendo que o reino de Deus iria começar de uma forma tão pequenina, tão inexpressiva, não chamaria a atenção das outras pessoas, mas que ele iria crescer e seria abrigo para muitas vidas. Árvore é o lugar onde os pássaros se acomodam. Eu tive o privilégio de ir ao Pantanal brasileiro e conheci ali o que eles chamam de ninhal. São árvores onde várias espécies de pássaros fazem seus ninhos ali e aquilo fica cheio de vida. E Jesus quis usar aqui a ideia de que o reino de Deus seria um ambiente para se desenvolver vidas, para se criar famílias, para se ter vida em abundância. Uma mera semente, aparentemente desprezível. A situação da semente, quando colocada na terra, fica ainda muito pior. Não sei se você já plantou alguma semente, mas eu gosto de observar essas coisas. E você pega a semente e você coloca aquela semente na terra. Quando você toma ela na mão, ela já não é grande coisa, porque a semente de mostarda é muito pequenina. Mas quando você coloca aquilo na terra, parece que acabou tudo.
porque ela é escurinha e no meio da terra ela some, e se você mantiver o cuidado de observar onde ela está e for ali olhando dia a dia o que está acontecendo, você vai ver que ela vai começar a azedar, ela vai começar a estragar a casca dela e você vai pensar, morreu, já era, esse grão não tem mais nenhum futuro. Entretanto, é ali que a vida está começando. Aquela semente que perdeu sua casca, que aparentemente morreu, que ficou debaixo da terra, vai brotar, mas vai dar muito fruto. E vai dar fruto lindo. O que brota de uma semente é incomparavelmente mais bonito do que a semente em si. É incomparavelmente mais valioso do que aquela semente em si. É mais numeroso do que aquela semente em si. Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi sepultado, exatamente igual uma semente. E todo mundo que olhava para Jesus ali naquela cruz o desprezava e dizia, tu não és o Filho de Deus? Então desça da cruz, salve a si mesmo, salva nós também, diziam os que foram crucificados com ele. Mostra que tu és o Cristo descendo agora da cruz. Cadê? Você não confiou em Deus? Por que agora ele não vem socorrer você? Jesus estava enfrentando desprezo e ele foi sepultado. E quando sepultaram, os inimigos de Jesus pensaram, nós liquidamos com ele. Ele já era. Entretanto, Jesus Cristo ressuscitou. Seus discípulos começaram a vê-lo já ressuscitado. Ele apareceu para os seus discípulos por um período de 40 dias, fortaleceu a fé dos seus discípulos, esclareceu a eles a questão da ressurreição e reforçou a importância de aguardarem a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio e encheu aqueles discípulos de poder, eles saíram testemunhando e multidões começaram a se converter ao ensino de Jesus Cristo, começaram a se converter à fé em Jesus Cristo. E suas vidas começaram a ser transformadas e a sociedade começou a sentir o impacto do poder do Evangelho, da chegada do reino de Deus. Jesus usou então a figura de uma semente pequena e ele foi sepultado, mas ele brotou, ele criou ramos como uma árvore e nações agora estão encontrando abrigo no nome de Jesus. Deus, ele deu o seu filho pensando nas nações. Deus queria que todos os povos pudessem conhecer o seu amor. Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, cheguem à fé em seu Filho Jesus Cristo, que todas as etnias venham a conhecer. O segundo exemplo que Jesus usa aqui, o segundo símbolo, é o símbolo do fermento colocado em muita farinha. Versículo 20 diz assim, mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Pouco fermento em muita farinha é igual a grande mudança. Eu gosto, quando tenho oportunidade, de fazer pão caseiro. E misturo farinha, misturo fermento, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, água e espero um pouco e aquele fermento faz aquela massa crescer e depois sai aquele delicioso pão. Não sei se você já fez, na internet tem muitas receitas aí de pão caseiro e você vai ver o efeito que o fermento faz numa farinha. Muda completamente. E Jesus então está usando aqui o fermento como símbolo da influência e do poder que a mensagem do Evangelho tem para estabelecer o reino de Deus numa comunidade que precisa conhecer o amor de Deus. O fermento na Bíblia foi muito usado como símbolo de coisa ruim.
como símbolo do pecado e etc. Mas ele também é usado como símbolo de coisa boa. Aqui, Jesus está usando o fermento como símbolo de uma coisa boa. E ele está deixando claro que poucas pessoas comprometidas verdadeiramente com o reino de Deus provocarão transformação significativa em uma grande comunidade. Me preocupa o fato do evangelho ter crescido tanto no Brasil e ainda não ter ocorrido tantas mudanças como esperávamos que acontecesse. Alguma coisa está errada com o tipo de prática de fé que as pessoas têm feito em nome do evangelho. Porque o evangelho de Jesus é caracterizado pelo poder de influenciar e poder de mudar a comunidade. Com o fermento é capaz de mudar a realidade de uma farinha. O fermento, ele, embora tenha sido muito usado na Bíblia como uma figura do pecado, Jesus usa ele aqui agora como símbolo de uma coisa boa. E por que Jesus o usou? Porque o fermento, ele precisa estar no meio da massa para poder modificar a massa. O fermento tem que ser misturado à farinha para provocar a mudança naquela massa. Assim também eu, você, nós, aqueles que somos os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, os cristãos neste mundo, nosso papel é estar misturado no mundo, para influenciar o mundo, para fazer a diferença no mundo. Não podemos exercer a influência que Deus espera de nós se nós nos isolarmos. Um grande erro que o cristianismo do passado cometeu foi tentar esconder em cavernas, em mosteiros, em busca só de santidade, só de oração e não participando da vida da comunidade. Isso não é o que Jesus esperava, não foi o que Jesus ensinou e não é o que ele quer para nós, que a gente se isole. Ele quer que a gente se envolva na vida deste mundo corrompido, pervertido, para ser luz, para ser sal, para ser o fermento que muda a massa toda. Nós precisamos de irmãos e de irmãs que se envolvam na vida da comunidade. Pense em ser um diretor de uma escola, um professor numa escola, um diretor clínico de um hospital, o diretor de uma empresa, pessoas de influência, inclusive para ser vereadores, para serem prefeitos, para ser governadores, deputados, presidente da República, precisa sim de cristãos ocupando esses papéis. Eu entendo que nós, os pastores, os missionários, aqueles que têm um chamado ministerial, devem se dedicar ao chamado que têm, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, formar o povo de Deus, ensinar o verdadeiro caráter cristão para o povo de Deus. Mas aqueles que não têm uma chamada específica para dedicação exclusiva ao ministério, eles podem sim envolverem-se em todo tipo de atividade no mundo, contanto que se cuidem para se manterem santos e irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. É este o desejo de Deus, o envolvimento dos seus filhos nesse tipo de prática para ser diferente. Segunda coisa é que o fermento age de dentro para fora. As mudanças devem acontecer vindo de dentro para fora. Nós não podemos forçar mudança de fora para dentro, mas mudança de dentro para fora. O homem é mudado por dentro e então suas ações externas são mudadas. Não é por meio de regras, não é por meio de decretos, não é por meio de imposições que nós faremos as mudanças que Deus quer. As mudanças devem ocorrer no coração e então refletirão na prática diária. Esse é o processo. O fermento age de dentro para fora. Micro-organismos existentes no fermento
começam a se alimentar do amido que existe na farinha e então cria um gás carbônico e esse gás quer sair e não podendo, criam microbolhas dentro da massa que faz com que a massa expanda e então se torne fofinha, como nós gostamos do pão que comemos. Jesus, ele não quer nos retirar do mundo, como já dissemos, mas ele quer que nos envolvamos no mundo para provocar a transformação que o mundo necessita. Orando ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 a 18, Jesus disse: Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus não retirou seus discípulos do mundo, ao contrário, ele os enviou ao mundo para serem luz, para serem sal, para serem fermento, para serem a diferença, para serem aquele grão de mostarda que plantado ali vai crescer e vai abrigar muitas vidas, vai acolher muitas vidas, vai abençoar muitas vidas. Este é o desejo de Deus. Então, quero te fazer um desafio. Pare de ser preguiçoso e covarde e ficar toda hora pedindo a Deus: ai Deus, eu estou cansado deste mundo, me tira daqui, me leva para o céu, eu já quero morrer, eu não quero mais viver, eu não quero mais estar nesse mundo. Aqui é o nosso lugar enquanto Deus quiser nos usar. Pare de preguiça, pare de covardia, pare de medo, enfrente a vida, seja sal, seja luz, seja fermento de Deus, seja o grão de mostarda disposto a ser enterrado, mas a brotar de novo e trazer vida ao ambiente. Deus quer te usar aqui. Ele quer te usar no mundo. Tome posição e trabalhe para Deus. Como que Deus vai estabelecer o seu reino neste mundo? Deus já iniciou o estabelecimento do seu reino neste mundo através de seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele nasceu da descendência de Davi, que foi rei de Israel, escolhido por Deus. Davi era descendente de Abraão, a quem Deus fez a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus morreu, ele foi sepultado ali em Jerusalém, porque Deus amou a mim e amou a você e queria nos salvar. Jesus ressuscitou dos mortos e ele está vivo. E ele quer entrar na sua vida e ser Senhor da sua vida, ser o seu Salvador também. Quando você se render a Jesus, deixando que ele governe a sua vida, então o reino de Deus chegou a você. Quando você, já convertido a Jesus, ganha uma pessoa para Jesus, você está sendo o fermento de Deus, provocando a mudança em toda a massa da sociedade. Deus mudará a sociedade através de mim e através de você, através do nosso testemunho de fé, através do nosso exemplo de vida e através daquilo que nós proclamarmos sobre a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem um projeto de mudar esse mundo, de influenciar esse mundo, de transformar esse mundo, de estabelecer o seu reino neste mundo. E eu quero ser canal. Primeiro eu quero ser governado pelo Senhor. Quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o meu rei. Quero ser seu súdito. E quero também ser usado pelo Senhor para levar a tua mensagem às outras pessoas, para ajudar outras pessoas a te conhecer. Me usa para a tua glória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, continue aí assistindo até o final do nosso vídeo, você vai ver informações da nossa igreja, inclusive o número da conta da nossa igreja vai aparecer aí a seguir, anote-o,
e se Deus tocar o seu coração para fazer uma contribuição para a nossa igreja, se você está sendo abençoado e quiser também nos abençoar com uma contribuição, você poderá fazê-lo, claro, com toda a espontaneidade, com toda a liberalidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Fique com Deus e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.